A gente vai fazer uma dinâmica bem interessante, né? Vocês já chegaram com algumas coisas prontas aqui. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre biotintas feitas de solo e como que, de maneira didática, a gente pode usar esse método, né? É bem dinâmico, de oficina, para falar sobre a sua importância, né? Que é o solo. Então, eu vou dar uma breve apresentação para vocês do que vai ser feito hoje e depois a gente vai lá para o Parque do Curió coletar um pouco de solo, tá? Já tem um bocado aqui para a gente trabalhar, mas eu quero trabalhar em campo com vocês, que é importante para vocês observarem, né? Conseguirem transformar tudo aquilo que eu falar em teoria na visão prática, né? Lá dentro. E aí, é seu nome que eu não gravo. Matheus, você vai me ajudar, tá? Na questão da coleta, porque eu vi que você veio bem preparado, com um mega balde aí dentro. Tá? Comprou até peneira, gente. Muito importante para mim. Mas sem problemas, eu trouxe alguns materiais aqui também, tá? Então, assim, eu vou falar de muitas coisas que perpassam o solo, mas, acima de tudo, que é um recurso que não é renovável, tá? Não é assim, como dependendo do impacto, como a água, né? O recurso hídrico, que você vai remediar, vai conseguir corrigir algum problema. Existem algumas metodologias que podem corrigir os impactos causados no solo, mas em sua maioria é irreversível. Por quê? Porque o solo ele leva milhões e milhões de anos para ser feito, vamos dizer assim, pela natureza, né? E aí, em questão de meses, a gente consegue desequilibrá-lo completamente, né? Por exemplo, para fazer um perfil desse aqui, a gente chama de perfil. Quando a gente vê um corte assim do solo, a gente chama de perfil do solo. Um perfil desse assim, nessa profundidade, é milhões de anos, tá? Para ser formado. Porque esses sedimentos, tá? Essa areiazinha aqui, na verdade, é o resultado da decomposição das grandes rochas que existem no território, tá? Vocês conseguem me dar um exemplo de uma grande rocha existente no estado do Rio de Janeiro que serve de fonte para a produção de solo, assim, um cartão postal? Uma grande rocha, assim. Cadê meu povo? Pão de açúcar, obrigada. O pão de açúcar. Era só lembrar do pão doce. O pão de açúcar, ele é um exemplo de maciço, tá? A gente chama de maciço. É algo que é sólido mesmo. Mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Já dizia o ditado. E isso é verdade, tá? Aquela rocha, ela tá se decompondo com o passar do tempo e formando o nosso solo, tá? Então, assim, a gente chama de rocha-mãe, tá? Esses maciços são as rochas-mães que vão dando, esse processo e vários outros vão dando origem a um solo profundo, tá? Um solo bem profundo. E aqui também vão se formando outros materiais, tá? Mas, em suma, é a decomposição das rochas, são material mineral. E aí, aqui dentro, eu tenho algumas cores de solo. Ó, esse marrom, vocês imaginam o que pode ter sido o fator de cor, de pigmento para esse solo aqui? É o solo que a gente mais tem em casa. A gente tem em casa esse solo. Esse tipo de solo a gente tem em casa. A cola tá lá na televisão. É a primeira camada. Esse solo, ele tá aqui, ó. É um solo da camada orgânica, tá? É um solo da camada orgânica, é a primeira camada do solo, tá bom? E a mais decomposta também. É onde tem a ação dos micro-organismos. É aqui onde está concentrada toda a vida do solo. Minhocas, fungos, gongolos, ácaros, baratas, lacraias. Lacraias. Eu não gosto de lacraia. Mas aqui está concentrado. E isso aqui é fonte do humus da minhoca, principalmente. A decomposição da matéria orgânica está aqui, é o que dá cor a esse solo, tá bom? Então, é importante, tá? Para a gente entender. É o solo que a gente mais tem em casa, nos vasos de planta, né?
Ah, mas eu peguei o solo, estava meio avermelhado, não estava nesse tom de marrom. É porque as áreas do Brasil são diversas, né? E tudo depende do material de origem. Às vezes você vai pegar um solo que tem matéria orgânica, mas é um marrom mais claro, né? Isso pode acontecer, isso é normal. Mas, em geral, a camada orgânica, ela tem essa coloração marrom escura, tá? Aqui a gente já tem um solo branco. Os antigos vão dizer que a famosa tabatinga, que era muito utilizada para fazer porcelana e tudo mais. Esse aqui é um tipo de solo que ele tem como a rocha matriz, a rocha mãe, o material de origem, o feldspato ou quartzo, tá? Então vai dar essa coloração esbranquiçada no solo. Tá, mas como é que se formam as rochas? Vocês sabem como é que se formam as rochas? Como é que nascem as rochas? É igual nasce espinha. É pela atividade vulcânica, tá? Então, o surgimento a maneira como surgiu a rocha vai dizer o que ela vai ser e o que tipo de solo que ela vai dar, tá? Então, um solo mais vulcânico, ele vai ter determinados componentes químicos que, quando eles se deteriorarem, vão dar um tipo de coloração. Mas, em sua maioria, tudo tem ferro. E o ferro que também está presente no nosso sangue. E o que dá a coloração avermelhada para o solo. Mas a gente vê que há infinidade de cores de solo vermelha pelo Brasil. Por quê? Tudo depende da localização, de como que surgiu aquela rocha, de como que se deteriorou aquela rocha para chegar no solo que a gente tem. Solo muito vermelho, aquele vermelhão, ele tem presença de água, mas ele tem boa drenagem. O que significa isso? A água não sai, entendeu? Ela tem boa... Sabe quando você molha o vaso de planta e a água já sai se mijando todinha assim no chão? Sai mijando? É um solo com baixíssima drenagem. Ele não segura a água como deveria. Agora, um solo amarelado, laranjado, ele tem um índice de drenagem menor. A água lava as cores do solo. É tudo relações químicas, meu Deus. Química foi o meu pesadelo na vida, né? Mas a água vai lavando o solo até ela ir perdendo a cor, tá? Até o solo perder a cor. Solos de áreas alagadas, eles costumam ser cinza. As zonas saturadas são zonas que sempre estão alagando. Costuma ser cinza, tá? Esbranquiçado ou mesclado. Porque a água vai levando o ferro embora, entendeu? A água vai levando o ferro embora, vai acontecendo a reação e aí ele vai perdendo a cor. É um processo natural. Porém, por ser um recurso que demora a se formar, não é renovável, esse processo ele pode se tornar caótico se tiver uma ação antrópica, né? Um impacto ali do ser humano agindo naquele solo. O deslizamento de terra. Teve uma tragédia que aconteceu em Teresópolis que muitas áreas de floresta desceram. Ah, mas a vegetação protege o morro. Sim, mas a vegetação é um peso para o solo. É um peso mesmo para o solo, tá? E o solo não é profundo. E o que acontece embaixo no subsolo, né? Embaixo dos nossos pés? Boa tarde. O que acontece embaixo dos nossos pés? Da mesma maneira que na copa as árvores se tocam muitas das vezes, chegam perto, embaixo é a mesma coisa. As raízes, elas se tocam, as raízes chegam perto uma da outra, tá? E aí, o que acontece? Tem um livro muito bom que eu indiquei pro pessoal da manhã, também vou indicar para vocês, que é A Vida Secreta das Árvores. É muito legal. Eu ainda não li, mas dizem que é muito legal. É legal, né? Então, é isso. E aí explica o mundo que existe debaixo dos nossos pés, sabe? Existem muitos... Elas se comunicam por meio dos fungos, das bactérias que existem ali nas raízes. Então, quando uma cai, todas vão juntos. Porque tá uma grudada com a outra. E vai embora assim, entendeu? E ela vai junto, assim, ó. E aí é o problema que acontece. É um fenômeno natural, mas intensificado com a ação humana, né? E aquele solo, gente,
já era. Vai ficar exposto, não tem o que fazer. É só o processo natural agir nele, tá? Em algumas situações, o pessoal até usa alguns métodos para corrigir, para segurar aquele solo. Mas teve uma vossoroca que acho que foi no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não vou lembrar. Teve uma hipervossoroca, que foi uma abertura de vala, cratera no chão, de mais de 20 metros de profundidade, quase engoliu a cidade. E aí, não tem o que fazer. É deixar daquele jeito. É a ação do tempo. Aonde teve o negócio do ouro, Serra Pelada, onde teve a extração em massa do ouro. É um buracaço, assim, ó. Gente, eu uso os piores adjetivos para falar do que eu tô pensando. Mas é um hiper mega buraco, assim, no chão, que o tempo vai demorar muito para tapar aquilo, porque é um processo lento, entendeu? É a ação da chuva, do sol na rocha, e aquilo ali vai devagarzinho, vai polindo o maciço e vai formando sol. Vai levar muito tempo, né? E outro problema que eu quero destacar para vocês foi em Maceió, que foi a retirada do sal-gema. Vocês vão ver que o solo, ele é igual uma camada de bolo, né? Tem o bolo, tem o recheio, bolo de novo. É assim, ele é de camadas. A olho nu não é muito perceptível, mas quando a gente faz uma análise mais aprofundada, a gente percebe isso. E retiraram um material chamado sal-gema, em Maceió, lá das profundezas do solo. O que aconteceu com a cidade? Afundou. Eu acho que foi da Braskem. Corta a Braskem, hein? Não bota esse pedaço, não. O que aconteceu? Afundou. Porque você tirou uma parte. É igual, tem um joguinho que você tira e ele cai, né? É mais ou menos aquilo ali. Se você impacta uma camada lá no fundo, o solo vai afundar, né? E foi o que aconteceu com aquela cidade. Todo mundo teve que sair, ir embora, porque as casas começaram a rachar, porque vai acontecendo um movimento, tá? Não vou entrar em questão de placa tectônica aqui, senão vou dar uma viajada muito forte. Mas vamos... porque eu me empolgo. Pô, é muito... É isso. Então, vamos pro campo. Eu sugiro vocês deixarem as bolsas para irem mais leve e levarem só o material que a gente vai precisar para coletar, tá? A gente vai pro Curió, lá a gente vai falar só mais algumas coisinhas e quando a gente voltar vai ser prático teórico. Ao mesmo tempo que a gente vai mexer aqui no solo, a gente vai observar algumas explicações. O pessoal da manhã fez impressão botânica, ou xilogravura, como alguns chamam, que é você pintar a parte dorsal da folha, tá? E pressionar. E aí fica lindo e maravilhoso, que eu fiz na minha bolsa. Olha, que fofo. Eu fiz a impressão botânica na minha bolsa, tá? E aí fica uma textura muito legal. E assim, cuidado, porque tem solos que mancham a roupa, tá? E aí não sai. Tá bom? Mas calça, já pingou na calça e nunca mais saiu. E aí, gente, vocês vão ser livres hoje. Vocês são livres sempre. Mas aí, o que acontece? Vocês trouxeram blusa, roupa para pintar, tudo bem. Se não, vão ter folhas para vocês pintarem. E as mais bonitas eu vou colocar no meu catálogo do acervo pessoal que eu tenho, que eu tô criando. E vou ter o prazer de colocar aqui Jovem Líderes pelo Clima, o nome da pessoa, tá? Para poder levar para os cantos aí que eu for fazer educação ambiental com solo. Eu vou falar, olha, foram os jovens lá para cá. Entendeu? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Então, vamos se preparar para ir a campo. Olá! Fiquem tranquilos que tudo isso que eu falei aqui, eu vou falar novamente, tá? Quando a gente for para a parte prático-teórica, tá bom? Mas não vamos perder tempo não, já vamos para a rua, vamos agir.
Vou reforçar mais algumas coisas que eu falei lá, mas agora a gente vai fazer isso de pé. A gente vai se aproximar do solo agora, que a gente coletou. Não foi no parque, tá? Não mandem me prender. Isso aqui a gente pegou lá na Rua do Parque, é um barranco que tem logo ali. Vocês pegando agora, retornando pela Avenida dos Operários, passou o cruzamento, à primeira esquerda, tem um barranco assim. Vocês vão ver no vídeo também. Aí, se vocês quiserem retornar lá para pegar um pouquinho, vocês podem, né? Também não dá para pegar um montão, né? Então, vocês podem trabalhar isso, né, no dia a dia de vocês. É um tipo de expressão artística agora, né? Então, é bem bacana de fazer. Eu já trabalho com isso há uns 4 anos, né? Então, a gente vai aprimorando algumas técnicas. Vocês podem perceber que meus materiais são todos reutilizáveis, porque dinheiro nós não have, né? E aí é difícil. E a gente faz no amor, aí a gente tem que reaproveitar algumas coisas. Então, eu reaproveitei essas tampas aqui que me serviram muito. Algumas peneiras alguns colegas trouxeram, tá? Pincel que eu trouxe. Isso aqui também bandeja, eu como alguma coisa, eu guardo a bandeja para poder botar o solo. É isso, a bandeja do pão doce. Então... A bandeja do morango. E aí, o que é o solo? É um recurso natural, não renovável, que tem origem da degradação das rochas e que é fundamental para a vida na Terra, tá? Então, a gente viu que sem ele a matemática não fecha. Sem solo saudável não tem floresta saudável, não tem lençol freático, não tem nascente, não tem rio, não tem vida, não tem fauna, tá? Ele é fundamental para essa conta fechar, tá bom? O solo, ele tá no nosso dia a dia. A gente vive o solo, precisa do solo. A nossa comida, de onde que ela vem? Do solo, com certeza do solo. Os processados, eles são processados, mas a matéria-prima para tudo vem do solo. Seja uma cadeira, a gente precisa do solo. Uma mesa, a gente precisa do solo, porque a gente precisa da madeira. A folha, então, a gente precisa da madeira, que é uma espécie que cresce no solo. Então, é importante a gente destacar esse recurso e dar um pouco de protagonismo para ele também, assim como dão para outros, né? Então, pode passar. Ah, já passou. Pegou desprevenida. Moradia, não é mesmo? Não só a moradia da maneira da gente construir em cima, mas antigamente as casas eram construídas de taipas de pilão. O que é isso? Era-se feito uma massa com solo, com argila, e aí faziam-se as paredes, tá? As casas eram feitas assim, tá bom? De taipas de pilão, tá? Depois vocês pesquisam aí, é bem interessante de ver como que era. E era muito mais fresquinha, porque o barro em si, o solo, a argila, ela retém umidade, ela equilibra a temperatura. Filtro de barro não tá na moda? Ele é airado, igual aquele bombom que a gente falou. Ele é airado também, então ele consegue fazer o equilíbrio térmico, tá? Manter a água fresquinha, né? Limpa, tá bom? Então, o barro ele tem 1001 funções muito boas. Só que o excesso do uso está impactando também, né? Mas na moradia ela é fundamental. Nos cultivos, né, a gente se alimenta de tudo que vem do solo. Leguminosas, etc. A gente precisa de solo saudável. E aí, a nossa comida, ela não vem das grandes produções do Brasil, tá? Não vem do agronegócio, vem de pequenos produtores. Tá bom? A maioria dos hortifrutos, mercados, são abastecidos pela mão de obra dos pequenos produtores rurais, tá? Que lutam ali diariamente para dar um alimento de qualidade para gente, tá bom? O agronegócio ele sustenta outra seara, tá? É soja, é gado de corte, que às vezes vai tudo para fora e o que o que sobra ali na matemática fica para gente, tá bom? Então é importante também falar isso, tá? Entra na questão da segurança alimentar também, tá? Um solo impactado impacta nosso alimento. Né? Porque o
O tomate que não brota do chão, né? Ele vem da planta, a planta dá o tomate. Ele não dá debaixo da terra, no caso. Se o solo estiver contaminado, muito provavelmente o tomate também vai estar, tá? Então isso também é importante. É a base da vida, né? Como eu falei, da questão da a vida secreta das árvores, tem a gente chama de rizosfera, né? Que é o ambiente dos fungos e bactérias que existem no solo, tá bom? Faz mal pra gente? Não tecnicamente. A não ser que tenha algum vírus rolando aí solto, a gente não sabe, né? Mas até então, não faz nenhum mal pra gente. Eles ajudam a microbiota, né, a microvida que existe ali no solo, né, a fortalecer aquele lugar para o crescimento das plantas e tudo mais. E aí a formação. Aqui eu botei a pedra da contenda, tá? Que fica no maciço. Agora vocês sabem o que é maciço, né? Que é uma grande cadeia de montanhas com rochas, nanã. Maciço da Jericinó-Mendanha. Eu não sei o nome desse maciço, mas é Pedra do Gavião aqui em Paracambi, que são referências geológicas que caracterizam o solo da região, tá? Baixada Fluminense, o nome se diz, geograficamente falando, das formas, é zona baixa mesmo, tá bom? É a zona baixa mesmo, zona alagável e tudo mais, tá bom? Então, Baixada Fluminense, tudo mais. Fatores de formação. A gente tem a rocha, tá? Aqui, nu e cru. A gente tem a ação primeiro dos micro-organismos. Os musgos. Alguém viu os musgos lá na floresta? Eles também são decompositores, degradadores da rocha. Tá? Como assim? Eles se absorvem na superfície da rocha, se grudam ali, cresce ali. A umidade, a presença da umidade é esse fator importante para que o musgo cresça em cima da rocha. E conforme ele vai segurando a água que vai entrando na rocha vai degradando aquela rocha. E aí vai desprendendo, vai desgastando, né? E aí vai dando origem ao solo, ó. Primeira ação do micro-organismo. E aí, essa degradação ela vai aumentando, tá? E aí a gente tem aí um solo muito evoluído, muito profundo, tá vendo? A rocha lá embaixo, e aí a gente tem tudo isso. O barranco que a gente tirou esse solo é exatamente assim, tá? Dava para ver a pontinha da rocha mãe, e aí todo o restante muito profundo, muito profundo. Eu vou botar aí uns 5 para 7 metros de barranco ali, sabe? Muito profundo mesmo. E aí, o que faz a formação do solo? O clima, tá? Então, é um clima temperado, um clima úmido, e a ação desse clima num período de tempo. Tempo aqui é o tempo mesmo, tá? Não é o tempo do dia, não, tá bom? Numa escala de tempo, o material de origem entrando em ação. Relevo, vocês sabem mais ou menos o que é? Alguém chuta, assim, relevo? Ninguém chutou nada. Fiquei sozinha. O relevo, gente, é o que na paisagem a gente vê como uma cadeia de montanhas. Ainda que não tenha montanha, também é relevo. Aí é relevo de planalto, né? A gente vai falar assim. Mas o relevo aqui predominante é montanhoso. A gente chega a falar até que o Rio de Janeiro é um mar de morros. Porque é muito... Não são muitos morros. Eu acho lindo, eu acho belíssimo. Né? Eu mesmo não aguentaria ir para a área central do país. Não tem um morro, não tem um pico, não tem nada. É tudo liso, assim. Vocês chamam de planalto. Isso. É isso. Relevo é importante, porque quanto mais íngreme... Você acha que o solo de um lugar que é muito íngreme vai ser profundo? Não, ele vai escorregar cada vez mais, né? E aí vai ser muito raso. Já um solo de um lugar mais morrinho, mais assim, vai ser mais profundo. E, voltou, os organismos, tá? Os organismos que atuam na decomposição das rochas. Ah, mas tem uma bromélia em cima da rocha. Ela nasceu ali e ela vai deteriorar aquela rocha com o tempo, as raízes. Eu já vi árvore germinando
na beira de uma rocha e a raiz destruindo a rocha todinha no meio, entendeu? Isso acontece, tá? Ela encontrou condições, ela vai viver. Belíssima. Belíssimo, é resiliente, né? E a origem das cores, né? Como eu já dei um spoiler aqui para vocês, o ferro, que é o principal fator de cor, de coloração desse solo, né? Então, o que vai modificar a sua tonalidade é a presença de água, né? Se aquele solo segura bem a água, ela desce devagar, tudo bem, não vai lavar o solo. Agora, se ela escorrer sem drenagem, o solo vai ficando desbotado. A ação da água, a ação da matéria orgânica, importante, tá? A gente viu outro tipo de cor de matéria orgânica lá, não viu? Vocês devem ter achado assim, nem tem essa cor lá. O tom não, mas matéria orgânica tem. A serrapilheira presente é fundamental, tá? Para garantir a vida naquele solo, tá bom? Muitas pessoas ateiam fogo em folha seca. Gente, eu não dou, sei lá, 6 meses para a folha desaparecer. Depois vocês pegam assim na internet, estágio avançado de decomposição de uma folha. Ela vai ficar quase que transparente. Te juro, é a coisa mais linda, tá? É porque eu não reparei nenhuma lá na floresta. Isso aqui são nervuras. Assim como nós temos veias e artérias, isso aqui são nervuras, tá vendo? São nervos. É onde passa a seiva, no nosso caso é o sangue, né? É onde passa a seiva, tá vendo? E quando ela tá muito decomposta, fica só isso aqui mesmo, só as nervuras. A parte verde toda desaparece e ela fica transparente, você vê, é muito bacana. Depois me lembra de trazer uma folha assim pra cá. E ela vai se decompor, ela vai sumir, ela vai ser incorporada no solo. Então é desnecessário você atear fogo na folha seca. Aquela folha vai secar, vai sumir a qualquer hora, né? Ela vai desaparecer, ó. Aqui ela já perdeu a clorofila. A clorofila é o fator que dá cor à folha. Então ela vai ficar transparente, vai perder isso tudo. Queimar não é a solução. Isso aqui vai se perder rapidinho, entendeu? Você vai gastar isqueiro. E vai botar risco à mata, né, ainda. E a rocha de origem. Então, se a rocha de origem ela é característica de quartzo, feldspato ou o que seja, ela vai dar um tipo de coloração para o solo. Se ela tem muito ferro na sua composição, ela vai dar uma coloração mais avermelhada. Ela vai se decompor. O nosso sapato não se desgasta? Nossa, o meu está até aberto aqui. Então, a mesma coisa é a rocha. A rocha também se desgasta, né? Imagina ela lá parada, sem poder se mover, tomando muita chuva, muito vento, muito raio, tá? Ela vai se desprendendo e vai se desfarelando. Pode passar. E as camadas? As camadas, botei até uma torta aqui bem deliciosa de morango, para vocês entenderem como que funcionam as camadas do solo. Visivelmente, pode não ser perceptível. Pô, é tudo a mesma cor, tudo vermelho. Mas existem camadas ali que você identifica com uma análise mais profunda, porque o que difere uma camada da outra são as texturas. Textura, sabe? Tamanho do grão. O grão da areia da praia é muito maior do que o grão de argila. O grão de argila não é visto a olho nu, só microscopicamente falando. O que a gente tem aqui é areia fina e o silt no máximo. Silt é um tipo de textura. O silt no máximo. A argila não é perceptível a olho nu, porque ela é ó, microscópica. Tão quanto uma célula, talvez? Não sei, nunca ouvi falar que o grão de argila é do mesmo tamanho de uma célula. Acho que não. Tô chutando aqui. A Jujubinha, né? Estão conversando aqui na mente. Mas o que acontece? A gente tem as camadas do solo. A primeira, a camada orgânica, a camada A, a camada B. Pode passar. Camada A, camada B, camada C. O R de rocha, matriz. Só para vocês entenderem como que funciona o solo, tá? O solo não é algo aleatório, uma terra aleatória, tudo igual. Não, tem texturas e cores diferentes. E devido à sua composição, à sua origem. E aí, os seres vivos, maravilhosos, tirando a lacraia, que vivem no solo, tá? Nada contra a lacraia. Não matem lacraia à toa na floresta, tá, gente? Mas, pô, dentro de casa
É triste de achar ela, né? Eu, pelo menos tenho um horror. Mas esses animais são importantes. Por quê? Eles geram excremento. Mas esse excremento é importante para o solo. Vira nutriente. O fungo vai lá. Vocês acham que a formiga come a folha? Se alimenta da folha? Não. A formiga se alimenta do fungo que é gerado na folha dentro da colônia dela. Ela leva a folha para dentro da colônia. O fungo que gera ali dentro, ela come o fungo. Ela não come a folha. Ela só precisa da folha para gerar o alimento que ela precisa de energia. E esse fungo lá no solo, ele faz uma função importante, tá? Que é a comunicação entre as raízes e tudo mais. Então, olha como que é importante a biodiversidade de animais do solo. Todo mundo em tom terroso combinando, né, gente? Muito fofo. Tá na moda. Tá na moda. É isso. Paleta outono. É isso, paleta outono e inverno. Pode passar. E aí, o uso do solo no período pré-colonial, tá? O período pré-colonial esse que foi antes, né, da descobrimento do Brasil, tá? Então, eram símbolos feitos nas superfícies das rochas, com solo e até sangue de animais, né? Isso era característico, tá? Das tribos indígenas, né? Dos povos ancestrais, para se comunicar. Hoje em dia não tem a pichação, grafite, não é? Hoje em dia não tem outros métodos de simbolismo urbano, né? A mesma coisa acontecia antigamente para delimitar território, tá? Corporal também, tá bom? E o solo, ele era utilizado, tá? Tem algumas pinturas rupestres, são chamadas de pinturas rupestres, que datam de mais de 5.000 anos, tá bom? Aqui no Brasil. A gente ensinando essa daqui. Essa daqui? É do meio. É do meio. Os dois caras vêm, aí um tá segurando, aí o outro vem, corre, me ajuda, me ajuda. É isso. É uma forma de trazer arte e também fala, né? Comunicação entre eles. Né? Exatamente. Tem uma imagem muito curiosa na Serra da Capivara, porque é como se fosse um fanfest. O primeiro beijo já desenhado. E aí fica na Serra da Capivara lá no Piauí. Aí é um desenho de duas pessoas se beijando. E aí foi dessa época aí. E é o primeiro beijo até o momento descoberto, assim, né? Bacana, né? As relações pessoais aqui acontecendo nas rochas, com o solo, né? Várias representações importantes, mas aí em controvérsia, né? A gente tem o período pós-colonial, o mau uso e manejo do solo, tá? Então hoje esse é o atual cenário, né? Que o solo tem que encontrar para sobreviver. E tudo que impacta. A ausência da vegetação, exposição do solo à erosão drástica, tá? Isso aqui também polui solo, resíduos, tá bom? O incêndio, então, nem se fala. Todos aqueles seres que eu mostrei não resistem ao incêndio. Isso eu tô falando só debaixo do solo. Imagina os que estão acima do solo. Ninhos de passarinhos perdem, muita coisa. Então, isso aqui é o cenário atual que a gente tem, né, de luta a favor desse recurso, tá bom? E aí vamos falar do que importa, que é a arte contemporânea com o solo. Então é uma metodologia ancestral, gente. Isso é um resgate, né? Isso é um resgate nosso, né? É uma fala, é uma representação, é onde a gente vai se manifestar com o recurso que é nosso e que, querendo ou não, a gente volta para ele, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. E vem pra cá, virar adubo, né? Porque a gente é adubo, gente. Nós somos adubos também. Os animais que morrem também são adubo na floresta. E é importante pro solo também. A importância do urubu, né? Para fazer a limpeza da natureza, tá? O urubu sem o urubu a gente teria várias doenças, tá? Por aí. Se não fosse ele limpando as carniças, assim, né? A gente seria muito pior. E aí pro solo, tudo é importante, se for para agregar, né? E agora a gente vai agregar nosso dom artístico aqui na mesa. O que vocês trouxeram para pintar? Se não trouxeram, tem folha para vocês se representarem. Mas importante é que, se vocês quiserem deixar os desenhos de vocês comigo, os mais bonitos eu vou colocar no meu catálogo.
Os mais bonitos eu vou colocar no meu catálogo, que eu estou montando um acervo pessoal, né? Eu tenho esse projeto há muito tempo, então estou montando já um acervo. E aí eu vou escrever Jovem Líderes pelo Clima, data e o nome da pessoa, tá bom? Que é onde eu vou levar os artistas comigo, tá? Explica um pouco de onde surgiu essa sua relação com o som, do seu trabalho no TCC. Ah, sim. Como que surgiu o interesse em trabalhar com a biotinta de solo, né? A gente chama também de educação em solos. Eu atuei fazendo gestão ambiental aqui na FAETER de Paracambi, onde eu me formei primeiramente. Eu atuei no Parque Natural de Nova Iguaçu, como educadora ambiental. Eu coordenava esse setor lá. E aí, fazendo o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que a gente precisa entregar no final da graduação, eu me interessei pelas cores que eu via no chão. A gente fazendo a trilha, eu via cores assim, caraca, que legal. E aí, em concomitância com uma disciplina de agroecologia que eu tive, né, na gestão ambiental, eu tive a ideia, né, orientada pela minha professora, de fazer biotinta de solo, tá? E aí surgiu essa ideia, coletei solos lá do território, com autorização de pesquisa, todo aquele processo que a Melina explicou, e desde então eu venho fazendo oficinas aí, baixada fora, né, para poder falar sobre a importância. Por quê? Eu encontrei uma dificuldade muito grande na unidade de conservação. Não encontrava trabalhos assim. Todo mundo quer falar de animais, insetos, recurso hídrico, vegetação, relações sociais, mas o solo mesmo eu não via muita informação, tá? É tudo muito brando. E aí isso me incomodava. Eu falei, pô, mas o solo também tá aí, né? E ele precisa ser percebido. E aí nasceu a vontade de fazer a biotinta de solo, né? Foi muito engraçado também, né? Porque eu achava que não ia dar certo nas primeiras oficinas. E aí quando eu vinha já estava todo mundo entregue para as pinturas. E aí também o meu entusiasmo na arte do solo, porque a folha branca, ela pode não significar nada, mas quando a gente bota um pincel na mão e a tinta do lado, sai tudo. A gente se põe para fora, né? Todas as emoções. E aí eu me apaixonei pelo solo. Sou uma entusiasta aí, né? Especialista, né? Como você bem lembrou. Me especializei nessa área, gosto, sou apaixonada pelo solo, pelas cores que existem. Muitas pessoas não percebem que existe diferença entre as tonalidades, mas eu consigo perceber, né? E isso é enriquecedor, ainda mais no nosso país, que, né? Vamos falar sério, é muito diverso, né? 7 biomas, acho, 7 biomas ou 5 biomas aí, diversos tipos de solo, né? Então, nasceu daí, né, da minha experiência numa unidade de conservação, no meu curso de gestão ambiental aqui na FAETER de Paracambi. Essa experiência é viva e vive até hoje, né? E estamos aí multiplicando esse conhecimento. Por isso que eu faço questão de trazer materiais simples, porque eu não quero que vocês enxerguem impossibilidade de fazer ciência. Isso é ciência, não pode, não tem que ter impossibilidade. Vai com a colher de açúcar mesmo, vai com a peneira da mãe. Isso, com um potinho de morango, sabe? Com a tampa do bolo. Há quem critique. Há quem... Não é, Samara? Há quem critique os materiais que eu uso, uma colher, mas é o que tem para hoje. A gente não pode impedir, é o que a gente tem para entregar, ainda que seja o mínimo. Né? O potinho de plástico, a gente reutilizar, porque eu não posso tornar difícil fazer isso. Ah, você só vai conseguir peneirar com uma peneira de laboratório. É caríssima, eu não tenho dinheiro para isso não. Então vai ser a peneira da minha cozinha mesmo, e funciona, sabe? Então não se sintam impedidos de fazer a ciência com solo. De verdade, isso aqui é arte para todo mundo. É feijão com arroz, isso aqui é arte, feijão com arroz, sabe? Então vamos pôr a mão na massa? Ó, enche até a metade do potinho. Água e cola branca. Enche de solo só até a metade aqui, tá? Até a metadezinha. E aí depois um dedo de água acima do solo e depois cola branca. Eu queria fazer uma demonstração com vocês colocando a água. Eu vou encher esse pote aqui só para vocês perceberem como que funciona a infiltração da água no solo. A Karen foi pegar água. Isso.
Vamos esperar ela. Aê! Ó, tá vendo? Ó, a Karen chegou com a água aí. Gente, tá vendo aqui Deixa eu ficar aqui na ponta. Que aí todos observam. Vocês estão vendo aqui o solo peneirado, correto? Vou colocar um pouquinho de água. Olha como é que a água vai descendo. Olha o ar. Olha como é que a água vai descendo. Assim é na vida real. A chuva vem, filtra. Esse não é mais, porque botou concreto em tudo. É. Por isso que a hipermeabilização do solo é um problema. A água da chuva vem, ela tem que ir para algum lugar. Aqui, ó. Percebeu que ainda ficou uns buraquinhos com ar? Não é diferente na natureza. É assim mesmo. É tudo airado, é igual uma esponja, sabe? Essa é a realidade do solo cotidianamente abaixo dos nossos pés, tá? Vou botar só mais um pouquinho, tá? E aí a cola branca, a água é o nosso solvente natural, tá? Na química, em tudo. E a cola branca é o nosso aglutinante, é o que vai dar liga. Eu vou fazer bolo, né? A gente precisa da manteiga. Eu adoro a manteiga, prefiro a manteiga do que o óleo. É isso. E aí é mexer, misturar. Alguém aí toma chocolatado, alguma coisa assim? Adoro. Hoje me perguntaram do Toddy. Não, é 3 calma, pode. Toddy. Cachorro quente, cerveja gelada. E aqui, ó, como é que vai misturando? Vai dando a liga, vai misturando, misturando. Gente, é uma tinta de solo, então vocês vão ver os grãos de solo. Só não vão ver os grãos da argila, né? Mas vocês vão ver os grãos da areia fina, tá bom? Vou fazer minha demonstração artística aqui pra vocês, de graça, tá, gente? Depois vocês passam. Precisa de mais mesa, galera? Vou pegar essa bom. Ó, vou fazer a minha arvorezinha. Eu amo minha árvore, gente. Olha que fofo. Ó, Foi feito aquarela. é isso, efeito aquarela. E aí, agora vocês são livres pra ser felizes, gente. Vamos se virar nos 30.